Muito se discute sobre qual é a diferença entre chefe e líder. E na maioria das vezes as pessoas que comentam comigo sobre isso falam sobre escolher entre ser um ou outro. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre isso aqui de uma maneira bem rápida, bem concisa, para tirar qualquer nuvem de dúvidas da cabeça. Mas antes de mais nada, lembre-se de deixar aqui o seu like e de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque daí toda vez que a gente for colocar conteúdo novo, você vai ser o primeiro a saber. A primeira diferença entre um chefe e um líder está na definição, porque por definição, um líder é uma pessoa que lidera, que vai à frente, é uma pessoa eleita por um grupo para ela ser a pessoa que desbrava, a pessoa que ela demonstra ter mais coragem, aquela que vai levando as pessoas, guiando elas num determinado caminho. O chefe é uma pessoa que foi alguém designado com a autoridade de fazer algo dentro de uma estrutura, de uma instituição, e no caso que a gente está falando aqui, da empresa. É alguém que tem poder sobre outros para poder determinar algumas questões mais técnicas, para poder deliberar algumas decisões e por aí vai. Primeira diferença então é essa: o líder é o guia. Então, significa que essa pessoa precisa ir à frente, não pode ficar se escondendo no meio da multidão, não pode se esconder no meio das pessoas. Como vocês podem ver, inclusive nos filmes aí antigos, os filmes de época que mostram o rei quando ia para a batalha. Ele levava o exército dele e ele ia cavalgando na frente. Ele não ia lá atrás, gente, com medo das coisas que iam acontecer, ele não ia com medo, ele ia na frente e ele era amado porque ele era o primeiro a levantar a espada e para correr em direção à batalha. A posição de chefia, ela é muito mais de bastidores, ela é muito mais técnica, como eu comentei já aqui, que por definição é mais técnico. Então, que é o líder, a gente está falando de gerar essa inspiração nas pessoas através do exemplo e dar para elas a segurança de que ele está ali na frente, sabendo o que vai acontecer e o que pode ser feito. E o chefe, ele vai deliberar algumas questões mais burocráticas e ele vai exercer a autoridade que foi concedida por alguém que tem esse poder de conceder isso. Então tem a ver com organograma dentro da empresa. Quem é hierarquicamente subordinado a quem? O maior exemplo que a gente tem, se aqui a gente estava falando que é o rei que vai na frente do exército, nesse caso aqui do chefe, a gente está falando daquela categorização de comando que existe lá dentro do próprio exército, que é a do cabo, a do soldado, a do general, a do coronel. Tem várias patentes aí de chefia e aí a pessoa precisa respeitar essa hierarquia acima de tudo, independente se essa pessoa inspira ela ou não, porque foi delegado dessa maneira por quem tem a maior autoridade aí de todas, que é o dono da empresa, ou sei lá, que a gente está falando aqui que é o rei, então seria o rei. O rei vai estruturar aquele exército de uma maneira que seja organizada. Então, na verdade, não existe essa de escolher ou um ou o outro, porque os dois, gente, têm funções distintas, vocês percebem? Um caso é um caso onde você tem ali aquela autoridade determinada, clara, oficial de que você manda. E a outra posição é uma posição de inspirar. E essa posição, ela nem sempre vem com um cargo junto. Na maioria das vezes, tem muitas pessoas que elas são analistas ou assistentes ou, sei lá, só auxiliares. E elas são super líderes, porque tem um estilo mais de coragem, de bravura, de ir à frente, de fazer as coisas. Então perceba, não tem escolha entre um e outro. A gente tem que cultivar esses dois entendimentos diferentes para eles andarem juntos. Ao mesmo tempo que eu tenho que ter autoridade, eu tenho que ter muito cuidado para deixar com que as pessoas se sintam seguras com a posição que eu carrego ali e para elas saberem que eu estou totalmente apto a levar elas por um caminho que seja próspero e seguro, porque as pessoas têm medo do que pode vir adiante. Agora, o líder não pode ter medo, e mesmo se ele tiver medo, ele tem que ter coragem em frente a essas situações, percebem? Agora, tem um terceiro elemento que vem combinar a posição de chefia com a posição de liderança, que é a gestão. Quando você faz gestão, você está unindo essas duas coisas, elaborando estratégias, e aí você tem um bom caminho para você seguir e se apropriar.
Agora, para aprofundar nesse assunto, a gente vai fazer um outro vídeo, então fica ligado aqui nos próximos conteúdos que a gente vai liberar para você. Ficou claro? Então lembrem-se dessas diferenças aí entre chefia e liderança e lembre-se de que não dá para tirar uma coisa da outra, que se você quer se desenvolver de verdade, você precisa prestar atenção nesses dois pilares tão cruciais, tá bom? Então, a gente se vê na próxima e lembre-se de deixar aqui os seus comentários, suas dúvidas, suas questões, que vai ser um prazer interagir, tá bom? A gente se vê.